Acharam que não iam dar em nada, que não ia ter repercussão nenhuma. Inácio mandar a Força Aérea em outro país retirar da justiça de uma outra nação uma criminosa, bandida condenada. Condenada. Pois bem, a imprensa no Peru está inconformada com a decisão do sujeito. Capa de jornal que arregaça tudo. Porque é óbvio, né, meus amigos? Imagina, por exemplo, se o Peru viesse aqui e levasse um condenado embora. Lógico que todo mundo ficaria indignado. Bora, a gente assiste a nossa justiça aqui, né? Condenações para pessoas que eles, teoricamente, muitas delas não têm provas para condenar, igual muitos aí do 8 de janeiro. Agora, quando tem provas robustas, esses processos se encerram. Mas a sociedade peruana está indignada. Eles tiraram, né, do país deles ali uma criminosa, e a repercussão está sendo internacional. Desde Globo, aqui no Brasil, vários outros veículos de comunicação indignados com essa falta de pudor de um sujeito descondenado pelos mesmos crimes que a sujeita lá passou, ele passou, né? E a repercussão está sendo negativa demais. É mais um momento de tensão total para Inácio e todo esse bando. Vou mostrar tudo aqui. Vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, que ajuda demais aqui no engajamento. Maceta o dedinho aí no joinha. Já aproveita, se inscreva aqui no canal, tá bom? E ativem o sininho. Imagina a imprensa peruana, não ia repercutir, né? O Júlio Schneider é um influenciador nos Estados Unidos da América, grande pessoa. O descondenado Lula, mais uma vez, mostra ao mundo de que lado está. O lado dos corruptos. Vergonhoso ver um presidente proteger uma criminosa condenada por lavagem de dinheiro. Para Lula, bandidos são aliados e cidadãos honestos são inimigos. Entre corruptos, realmente a proteção é automática. E o Brasil, lamentavelmente, continua passando vergonha internacional. A capa do jornal no Peru. Olha aqui, ó. Os corruptos se protegem, entre corruptos se protegendo, mais ou menos isso, né? Corruptos se protegendo. Heredia, né, que é o nome da sujeita aqui, foi vista em São Paulo com colarinho, olhanta, ocupando, né, um lugar aí de Fujimori, uma coisa assim. Jornais do Peru, a mídia, a imprensa, que não é que nem a imprensa daqui. Hoje a gente pode pontuar que nem ditaduras têm uma imprensa tão serva, subserviente ao sistema. Eles estão reclamando aqui para não ficar tão feio. Nós vamos mostrar a reação aqui geral. O Bolsonaro era uma vergonha. Não, isso aqui é correto. A imprensa de outro país está expressando a indignação da sociedade do Peru. O cara, e o pior, que não basta ele ser conhecido por proteger e amar corruptos e bandidos. Vamos lembrar do caso, né, daquele italiano que estava aqui no Brasil, que Barroso era o advogado, um assassino, matou várias pessoas. O sujeito deu toda a proteção para ele ficar aqui no Brasil enquanto pôde. Chegou o presidente Bolsonaro e falou assim, vou acabar com essa palhaçada. Mandou a Itália vir aqui e levar embora aquele sujeito nefasto, né? Que o Barroso era advogado e trazia na defesa que ele era totalmente inocente. Aí ele foi para a Itália, foi preso lá, né, o Cesare Battisti, mas Barroso falava que ele era totalmente inocente. E ele se transformou em ministro da Suprema Corte porque ele defendeu um dos criminosos que estavam aqui no Brasil. Rapaz, a história mostra. A CNN estava contando ontem. Justiça do Peru pode ainda pedir a extradição de Nadine Heredia. Deputados e senadores de oposição pedem que o asilo dado à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, seja investigado.
Nadine chegou ontem ao Brasil depois de receber asilo diplomático do Ministério das Relações Exteriores. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, deputado Felipe Barros, do PL, quer que o Tribunal de Contas da União investigue se há irregularidade do uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira no transporte de Nadine. Outros deputados protocolaram pedidos para convocar o ministro Mauro Vieira das Relações Internacionais para prestar informações. Já o senador Magno Malta, também do PL, fez um requerimento de voto de censura ao presidente Lula por ter concedido o asilo. Todas as medidas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, precisam ser aprovadas para avançar. Você sabe o que deixa a gente consternado? O nosso país tem uma estrutura muito grande. Ao longo dos anos a gente bancou, por exemplo, todo esse sistema de poder. Como que o sujeito vai lá e toma uma decisão dessa? A esquerda, óbvio, ama, Porque a esquerda adora proteger ladrões e corruptos, bandidos. Mas a gente, como sociedade, como que fica? Aonde que fica? Nem o Merval Pereira, um dos maiores propagadores de toda essa indecência que está acontecendo, da Globo, deixou de expressar a tua opinião. Alguma coisa está errada no STF. Em todos os lugares do mundo em que houve atuação da Odebrecht com corrupção política, todos os envolvidos foram condenados, menos no Brasil. A empresa era brasileira, vários estão sendo condenados onde a Odebrecht atuou, onde ela operou com seus tentáculos, mas aqui no Brasil todos são inocentes, todos os políticos que eles bancaram. Lá estão sendo condenados, lá fora, aqui todos inocentes. E a Globo ainda colocou a foto da mulher aqui, ó. Alguma coisa está errada no STF. Tá partindo para cima, hein? Tá partindo para cima. Decisões esdrúxulas, como dar asilo a alguém acusado de corrupção. A acusação de corrupção não tem nada a ver com política, ou tem na visão do PT. O próprio Alexandre de Moraes, gente, é só para punir, a figura dele é só para punir bolsonaristas. Já que ele é o dono do Supremo, o rei do Brasil, ele poderia ter tomado uma decisão e falado assim, não, Lula, você não vai trazer isso aqui não. Aí a gente nota que as críticas que se fazem não são tão erradas assim, é óbvio que não são, mas a gente mostra. É só para perseguir pessoas de um espectro político. Se falar para nós que isso aí é correto, você abrigar uma condenada, criminosa, bandida e corrupta, tudo isso ela é. Bandida, criminosa, corrupta, tudo isso ela é. Aqui no nosso país, é óbvio que o Peru não vai aceitar isso. Isso aqui é mais uma manchete dos jornais lá no Peru. Governo de Lula pagará a estadia de Nadine no Brasil. E ainda o governo vai pagar toda a estadia dessa criminosa aqui no Brasil. Você acha que ela vai ficar numa taperinha, numa casa de pau a pique, comendo pão e água? Tomando água e comendo pão? Não. Você pode ter certeza que ela vai ficar num lugar extremamente luxuoso, com todo o requinte de sofisticação e luxo, mas você que vai estar pagando. Olha aqui, ó. Su fuga que friamente calculada. A fuga foi totalmente, friamente calculada. Pedido de asilo, em uma semana, concedeu a chancelaria brasileira, a ex-primeira-dama vai viver em São Paulo. Olha, gente, era para o povo brasileiro se juntar e fazer uma manifestação gigantesca lá na porta dessa sujeita aqui. Lá na porta. Assim, ó, volte para o seu país. Aqui nós já temos corruptos e bandidos demais. A nossa justiça, muitas vezes, é uma mãe para esses personagens. Mas vá resolver o teu problema em outro lugar. Era para a sociedade brasileira se unir e ir lá na porta dessa cidadã, onde ela está abrigada, foragida, e fazer uma mega manifestação. Volte para o seu país, condenada. Volte para o seu país. Até o Merval Pereira coloca que tem alguma coisa errada no STF. Olha a imprensa peruana, outro jornal aqui, gente. Outro jornal repercutindo.
Pelo menos essa a gente pode falar à vontade, que é criminosa, bandida, corrupta, ladra, tudo a condenação, que não vai ter problema de justiça, né? Porque outros que fizeram a mesma coisa, a gente tem que guardar muita coisa, né? Mas essa é. E tá solta para cometer mais crimes, né? É surreal tudo isso que a gente está observando. Imagina, sociedades lá fora não vai entender que é Lula e os seus asseclas que apoiam corruptos vir aqui para o Brasil. Eles vão achar que todos os brasileiros é isso. Apoiador de corrupto, apoiador de bandidos e criminosos. Como fica a imagem do Brasil lá fora? Bom, se o país é governado por um cara que estava preso, que roubou tudo que podia e que não podia, com fatos, processos, que tiraram processo por causa de um CEP, nós sabemos tudo isso. Só que lá fora não. E aí a gente é conhecido como o país do jeitinho, o país da picaretagem, todos nós. O país, muitas vezes, né, que esses perversos, principalmente emissores de TV, influenciadores e apresentadores como Luciano Huck, lembra aquela campanha que ele fez, né, contra a mulher brasileira, achando que as nossas mulheres são mulheres fáceis. Aquela camiseta que ele vendeu no site dele para crianças. Vem em mim que eu tô facinho, lembra? Vem em mim que eu tô facinho. Para crianças era vendida. O que o gringo lá fora vai pensar? Que nós somos tudo isso aí que esses perversos mostram. E nós não somos. Nós não somos. Óbvio que não somos. Mas aqui, ó, nós mesmos, se fato semelhante acontecesse em outro país, a gente ia achar a mesma coisa. Só que tem coisas que só acontecem aqui no Brasil. Coisas que a gente só vê acontecer aqui na nossa nação. Nem mais um outro lugar. Precisar da imprensa peruana, ensinar a imprensa brasileira como se fazer jornalismo, não protegendo criminosos, e mostrando, porque é óbvio, né? Com toda certeza, o Peru é um país muito menor, óbvio, mas com toda certeza, sem conhecer, a gente pode dizer que eles têm muito mais honestidade na imprensa lá do que na imprensa aqui. Um jornalista de 22 anos aqui de profissão. Tenho 22 anos de profissão. De formação, quando eu me formei. Se for contar desde o primeiro ano, quando eu comecei a já trabalhar, já beira os quase 25 anos. Os quase 25 anos. Lógico, esses elementos lá no sistema, eles sabem mais do que nós. Eu não ligo. Tô me lixando. O fato é esse aí. Qualquer pessoa com um pinguinho de honestidade vai achar isso aí um absurdo. Sustentar corruptas de outro país aí é de lascar. É de lascar. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Muito, muito, muito. Solta o dedinho aí no like, ajuda demais aqui no engajamento. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.